Olá, neste vídeo irei mostrar como criar um log de eventos com a HM GTO ou qualquer IHM utilizando a ferramenta Visual Designer e armazenar diretamente numa unidade de disco tipo pendrive na porta USB da IHM. Nesse caso, como eu falei, eu estou utilizando a HM GTO 2310, onde ela tem uma porta USB, porta Ethernet, uma porta serial. Então basicamente iremos utilizar a porta USB e a porta Ethernet, né? Então, para iniciar a minha configuração, o que eu tenho que fazer? Aqui em Targets eu tenho que vir em Options, Data Location. Por que eu tenho que vir em Data Location? Se eu quero armazenar o meu data log, o meu alarme, eventos e mídias em geral numa unidade de disco, então aqui no Runtime Data Location eu tenho que mudar para Optional Drive, que aí é justamente a unidade de disco que vai estar conectada na porta USB da sua IHM. Aí você vai dar um OK. Perfeito. Então, depois de feita essa configuração inicial, o que teremos que configurar? Declarar as variáveis. Eu criei aqui uma variável Event Control, que eu já vou explicar mais adiante por que foi criada, do tipo inteiro. File Number, var, também do tipo inteiro. E duas variáveis, a test4 e a test5, do tipo inteira também, aonde eu vou entrar com os meus valores. Essas variáveis, test4 e test5, pode ser qualquer variável que seja do seu PLC ou de um outro dispositivo que você esteja fazendo a leitura, né? Aqui eu coloquei duas variáveis internas para simplificar. Perfeito. Declaradas essas minhas variáveis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir em Alarmes e Events. Dentro de Alarme e Events, você tem que clicar com o botão direito e criar um New Event Group, como já está criado aqui, Event Group 1. Uma vez criado o grupo de eventos, clique duas vezes e aqui a gente tem algumas configurações já pré-definidas, né? Ou seja, aqui eu posso aumentar a quantidade de gravações, né? Ou seja, aqui até 100 posições na minha gravação ali. A questão de fazer backup dessa gravação ou não e assim por diante, né? E aqui o nome do meu grupo de eventos. Aqui eu vou deixar o valor padrão, você pode definir o valor o nome de sua preferência. Depois de acessar o Event Group, tem que marcar, se você quer salvar numa unidade de disco externa, então selecionar a opção Save to File, que vem desmarcada essa opção, clicar em Configure. Aí em Configure, aí ele vai entrar nessa aba onde a gente vai definir a Control Variable, que é o Event Control, aquela variável do tipo inteira que eu acabei de mostrar. Então, ela que vai dar o comando para gravar ou não na minha tabela ali do meu Event Log. Depois eu tenho aqui o File Name. Então, o File Name, por isso que a gente colocou aquela variável do tipo inteira, File Name Number var aqui, que ela vai me direcionar o nome do meu arquivo, como que ela vai ficar o formato dela, né? E eu posso adicionar também o dia, mês e ano que eu vou estar gravando essa minha tabela, né? Posso habilitar essa opção de autoincremento. O que seria esse autoincremento? Toda vez que eu tiver uma atualização de dados ou algo do gênero, ele gera uma nova tabela com uma nova data correspondente àquelas informações. E aqui em Save To a gente vai selecionar qual é o grupo de eventos que eu desejo gravar essa minha informação. Depois de feita essa configuração, a gente vem na aba Format. E na aba Format você pode mudar o título da sua tabela, criar um nome diferente do que já veio padrão, mas aqui eu vou deixar como padrão. E depois a gente tem as colunas que a gente deseja armazenar na nossa tabela, né? No arquivo CSV que vai ser gerado. Então, aí vai também ser de sua preferência. Aqui basicamente eu vou utilizar a informação de data, hora e mensagem. Por que mensagem? Que aí a gente vai ter que configurar a parte de texto para carregar essas mensagens e ir fazendo o log dessas informações. Após feita essa configuração, a gente tem que definir o date format, ou seja, que é o formato da data, né? Você tem diversas opções, mas eu defini aqui como dia, mês e ano, e o formato que ele vai disponibilizar o horário ali na sua tabela. Também você tem outras opções aqui de formato de horas.
Feita essa configuração, clique em OK. Então, nossa configuração de Event Group já está pronta. O que temos que fazer agora? Vir em Resource Library, em Text, e aí criar as variáveis que eu desejo registrar dentro do meu evento. Então, como que a gente configura isso? Para você criar um resource, um text resource, você vai clicar em New Resource, ele vai adicionar um text resource aqui, você pode alterar esse nome também, não tem problema. E aí ele vai vir com uma tabela com uma série de posições. Aqui basicamente eu estou usando duas posições, que são duas variáveis. Então o que eu criei nessa sintaxe? Um prefixo, por exemplo, para eu diferenciar quem que é o valor 0 e quem que é o valor 1. Aí, entre sinal de menor e maior, aí a gente coloca a sintaxe var, porque eu quero utilizar uma variável, então quero que seja um valor dinâmico, conforme ele for alterando, ele vai atualizando essa variável, então tem que ser var, e o nome da variável que a gente criou. Lembra que a gente tinha criado lá em variables a variável test4 e test5. Criado o text aqui no text resource, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir em action, criar as ações para trabalhar de forma automática. Essa forma aqui é um jeito para a gente trabalhar e deixar automatizado o meu sistema, mas você pode trabalhar com uma variável, pode trabalhar com um botão que você pressione e ele faz esse comando. Aqui eu optei em criar uma ação, que aí ele já faz automático, toda vez que alterar o dado, ele já grava na minha tabela. Então eu criei duas ações para a variável 4 e a variável 5. Então, dentro dessa ação, o que eu fiz? O trigger type aqui eu coloquei como condicional, então ele vai depender de uma ação para poder gravar ou tomar alguma atitude. O meu trigger variable vai ser a minha própria variável, então vai ser minha variável test4, e a condição para essa ação acontecer é quando eu trocar o valor dessa minha variável. Imagine que eu tenho lá o valor 10, se eu escrever o valor 11, ele vai gravando, vai executando essa minha ação e assim por diante. Depois de feita essa configuração aqui condicional, eu vou dar um avançar. E aí, na tela seguinte, o que temos que definir? A operação. Aqui eu defini duas operações dentro dessa minha ação, que é o Event Message. Então, por isso que no Event Group eu deixei a opção Message. Então, dentro das minhas operações, Event Message, Event Group, eu vou selecionar qual é o grupo que eu desejo executar essa minha ação. Como eu tenho apenas um grupo, eu seleciono um grupo 1, mas se eu tivesse mais grupos, você selecionaria qual grupo de sua preferência. Depois de feito isso, eu vou ter que selecionar o meu Text Resource, por isso que a gente criou aqui no Resource Library o Text Resource. Então, o meu Text Resource 01. E como eu tenho duas posições, eu tenho que informar qual que é a posição que eu desejo executar essa ação. Então eu coloquei aqui a minha test4 e adicionei, como vocês podem ver. A outra função que eu coloquei aqui dentro dessa minha operação, dentro dessa minha ação, melhor dizendo, é a word set. Por que o word set? Então o meu tipo de operação eu selecionei como word, source como 2, e ela vai setar esse valor 2 nessa minha event control. Quem que é essa minha event control? Aquela variável que eu coloquei lá no meu control variable dentro do event group. Por que valor 2? Por causa que eu quero trabalhar com o log, fazendo o log, mas eu quero que ele seja um histórico. Então é somente os dados que eu quero que ele grave. Então por isso que eu estou escrevendo o valor 2. Se eu quisesse criar uma tabela com log, com formato de log, que são todas as transições, todas as situações que acontecem, aí eu escreveria o valor 4. Ou então somente as ativas, eu escreveria o valor 2. Ou então, se eu quisesse ter um comando para apagar toda essa minha tabela, todos esses registros, aí eu escreveria o valor 16. Então, no nosso exemplo aqui, vamos utilizar salvar ela como histórico. Então, por isso, do valor 2. Então, voltando aqui, então, por isso, do source aqui o valor 2, escrevendo na Event Control. Feito isso, basta dar um Finish e fazer a mesma ação para as suas outras variáveis. No meu caso eu só tenho mais uma, criei a mesma ação. Aí o que mudou nessa minha próxima ação? Que em vez de ser lá a minha posição 0 do meu Text Resource, eu defini a minha posição número 1, que seria relacionada à minha variável test5.
Finalizei. Perfeito, então todas as configurações já estão feitas. E aí a gente vai lá para criação da tela. Nessa tela que eu criei aqui, nessa tela básica, eu criei dois objetos, que basicamente um display numérico aqui para informar a minha variável, para eu visualizar o valor da minha variável teste 4, e habilitei o Enable Input Mode, porque eu vou clicar na tela e eu quero entrar com esse valor. Mas, por exemplo, se fosse uma variável que tivesse vindo do seu PLC ou algo do gênero ou outro dispositivo, não seria mandatório você habilitar aqui o Enable Input Mode. Basicamente isso, e dei um OK. E esse segundo de Numeric Display, a mesma coisa, eu só apontei para minha variável teste 5. E aqui dentro ainda da minha tela, para a gente confirmar os dados que eu estou entrando aqui, se ele está gravando mesmo, eu coloquei um objeto Event Summary para visualizar todos os eventos, os valores que eles estão sendo gravados. Após feita essa configuração, basta você compilar o seu projeto. Beleza, compilado, sem nenhum erro, e fazer o download. Aí você pode apagar qualquer resquício ou qualquer projeto já existente na IHM, selecione essa opção e dê o Yes. E aí, agora ele vai iniciar o download, então após concluir o download, a gente pode já testar. Então, vou só aguardar concluir aqui e já vou mostrar a funcionalidade ali diretamente na tela da IHM. Neste momento aqui eu vou entrar simplesmente com os dados. Valor 0 gravado, valor 520, valor 1, 963, gravado também. Fazer mais alguma alteração aqui. Valor 145, na variável valor 0. (854), variável 2. Agora vou remover o pendrive. Pendrive removido. Aí agora vamos visualizar o arquivo CSV criado. Então, após extrair do pendrive ali da IHM, agora eu vou conectar aqui no meu computador. Deixa ele só atualizar minha tabela, aqui ó, HMI GTO, a unidade de disco eu defini por coincidência como HIGTO, mas poderia ser qualquer unidade de disco. Quando eu clico duas vezes, você vai encontrar a pasta Public, Projects, Targets. Pode ser que, se você trocou o nome da sua IHM aqui, colocou outro nome, não esteja como target. Eu deixei como padrão, então por isso que eu estou visualizando como target, mas pode ser qualquer outro nome. Então target 1, data, alarms, event group, aí está aqui o arquivo CSV, que foi criado no dia 29/7/2021. Clico duas vezes e aqui já está o meu log de eventos, onde no dia 29/7 às 17h43 eu tive a mensagem com valor de 520. Depois 17h05 e 50 segundos 963 e assim por diante. Aí uma forma de você otimizar isso daqui, dependendo, porque aqui a gente está com 4 informações, mas você pode ter um relatório com N entrada de dados. Então eu recomendo sempre deixar lá na configuração do Event Group aqui a última opção como sendo a mensagem. Por quê? Por causa que aí a gente consegue editar essa tabela e facilitar, que nem aqui. Se eu selecionar esses 4 objetos, eu posso vir aqui em dados, texto por coluna, delimitado, avançar, seleciono a opção outros e coloco 2 pontos. Então, por que 2 pontos? Por causa que aí ele já vai separar essa minha variável, esse nome, prefixo, valor, do meu valor efetivamente. E vou dar um next, finalizado. Então aí eu consigo fazer o filtro, tratar os dados da forma que eu bem entender. Então é assim que a gente cria o log de eventos utilizando o Visio Designer.
Então, qualquer IHM que você tenha o projeto desenvolvido com o Video Designer, seja Video Design Standalone ou dentro do Machine Expert, você conseguirá fazer esse procedimento. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.